Oi, oi. Esse vídeo é para explicar como é possível fazer o seu bebê prematuro começar a andar e passar por todos os marcos do desenvolvimento através do método 3Ps. Esse método é para mães de bebês prematuros que nasceram antes da 37ª semana, que estão com dificuldade de ver o desenvolvimento do seu filho, que gostariam de ter ferramentas de como estimular, saber qual é o momento que ela pode fazer determinado estímulo, saber como fazer e por que fazer, para que esse desenvolvimento se desenrole de uma forma mais adequada, de forma mais tranquila. É também para as mães de bebês prematuros que iniciaram um tipo de acompanhamento no início, logo que o seu bebê teve alta da maternidade, mas que não deram prosseguimento devido à logística do dia a dia, ou viu que não precisaria, mas sempre tem aquele fantasma na cabeça pensando, será que ele não está precisando de fazer um estímulo mais adequado? Será que você vai esperar ele, na hora de andar, ver se realmente ele está tendo ou não algum atraso? Então fica sempre aquela incógnita, né? Fica aquela incerteza de saber se o desenvolvimento do seu bebê está adequado ou não, se ele vai conseguir evoluir, se ele vai conseguir andar, né? Então, são para mães de bebês prematuros que querem acompanhar e querem ter essas ferramentas de como estimular e o que fazer durante esse período até o bebê andar. Agora, esse método não é para bebês que têm algum tipo de lesão neurológica ou síndrome genética, alguma má deformação, porque esses bebês precisam de atendimento, de um tratamento especializado individual, certo? Aqui tem alguns exemplos de bebês que passaram durante esse método, durante 12 anos que eu iniciei, né, essa metodologia de atendimento para os bebês prematuros. São bebês que tiveram algumas dificuldades do desenvolvimento, mas que conseguiram passar por todos os marcos até andar e que conseguiram ter o desenvolvimento adequado, certo? Esse método, na verdade, foi criado a partir do momento que, há 12 anos, eu engravidei e tive meu filho, que hoje tem 12 anos, e ele foi prematuro de 32 semanas. Ele nasceu prematuro e ficou 18 dias internado na UTI. E a partir desse momento que a gente se vê do outro lado como mãe, né? Antes de engravidar já era fisioterapeuta há 10 anos, já atendia bebês com atraso do desenvolvimento, mas sempre a gente se vê do lado oposto, né? Do lado de atendimento. A gente não se sensibiliza tanto, claro que a gente se sensibiliza, mas quando a gente está, o nosso filho precisando de atendimento, a gente dá uma atenção maior e começa a entender determinadas nuances que a gente já consegue entender quando passa por essa vivência, né? E aí ele ficou 18 dias internado na UTI, e um desses dias eu ficava lá durante o dia todo, amamentando, tirando leite para que ele conseguisse se alimentar à noite. E um dia que eu fui lanchar, e quando eu volto, eu ouvi ele chorando muito. E tinham 5 enfermeiras ao redor dele tentando acalmar. E na hora que eu cheguei mais próximo dele, eu falei, calma, Lulu, mamãe chegou. E foi simplesmente, assim, surpreendente. Ele parou de chorar, se acalmou, se organizou. E aquilo me fez entender o quanto é o poder que a mãe tem sobre o emocional de um bebê. E esse emocional, esse desejo que faz a criança ter o impulso de querer fazer, é muito importante na hora da estimulação desse bebê. E aí foi uma luz que me acendeu, mas aí aquilo me despertou, e durante os 18 dias na UTI acompanhei tudo que precisava. E assim que ele teve alta, a equipe médica veio, né, explicar tudo o que precisaria de acompanhamento após alta. E o que mais me chamou a atenção é que não foi feito nenhum alerta em relação... Disse que ele precisaria fazer acompanhamento com a fisioterapia, mas em nenhum momento foi dado nenhum tipo de diagnóstico ou alguma forma de falar assim, ó, seu filho vai precisar fazer fisioterapia, mas não falou se ele tinha alguma sequela ou que não tinha sequela. E aquele receio, aquele temor fica no ar. E depois, conversando com outras mães de bebês prematuros, é comum que toda mãe que sai de alta da maternidade fica com aquela incógnita no ar. Será que meu filho vai ter algum atraso? Será que ele vai conseguir acompanhar o desenvolvimento com outras crianças? E isso me deixou muito, muito preocupada. E como ele já tinha dito, né? O profissional que deu a alta disse que precisaria fazer o acompanhamento com a fisioterapia, mas já tinha essas ferramentas, né? Já estimulava bebês. E isso me despertou como se fosse uma forma assim, a gente não dá nenhum... Quando o bebê é prematuro, não existe nenhum diagnóstico diferencial igual a patologia. Quando tem a patologia, o bebê a equipe médica fala, olha, ele tem essa patologia, a gente vai tratar com esse objetivo. Mas o bebê prematuro não. É um bebê que é um bebê de risco, porque é um bebê que tem uma imaturidade do sistema nervoso, do sistema muscular, é um bebê que ficou internado. Então, todas essas variáveis faz com que possa... É considerado um bebê de risco, mas não é dito que existe alguma dificuldade de uma lesão neurológica, de uma síndrome, não. Simplesmente a fisioterapia vai acompanhando, né? E esse acompanhamento é o que mais aflige as mães de bebês prematuros, porque a cada dia que a criança vai se desenvolvendo, é um ganho, mas também fica aquela incógnita. Será que ele vai realmente alcançar os marcos? Será que ele vai conseguir andar, acompanhar outras crianças? E isso me deixou muito preocupada.
E aí eu fui para casa, comecei a estimular ele em casa, sabendo da rotina de uma mãe de bebê prematuro, né? Principalmente, a gente sabe que a criança tem uma dificuldade maior, cólicas maiores, geralmente tem muito refluxo, isso tudo devido à prematuridade, ele se agrava em relação ao bebê a termo. Então a rotina da mãe com o bebê prematuro, ela acaba sendo um pouco mais, eu digo assim, mais desafiadora. E não só isso, ele precisa de um acompanhamento maior em relação a terapias, ao desenvolvimento. E como eu já tinha essas ferramentas, eu comecei a estimular em casa, só que eu não tinha um tempo específico para acompanhar. Eu usava algumas ferramentas de estímulo na hora do banho, na hora de trocar fralda, na hora do colo, na hora de arrotar. E fui vendo que esses estímulos eram os únicos que geralmente eu conseguia fazer, porque não tinha como eu parar para fazer, porque não existia essa hora do dia. E aí eu fui entendendo que realmente é difícil você parar e ter uma hora do dia para fazer determinados estímulos. E foi começando a adotar e comecei a reprogramar todas as ferramentas que eu tinha e adaptar nas rotinas dele, para que eu conseguisse, mesmo não tendo tempo específico, fazer os estímulos que precisariam de uma forma assim mais dinâmica. Mas aí eu fui vendo que tinha resultados, consegui ter essas respostas. E logo depois que eu comecei a voltar a atender, já comecei a atender alguns bebês prematuros, que geralmente eu atendia 2 vezes por semana. Depois eu fui adotando essas ferramentas que eu fazia com meu filho e fui explicando para os pais desses bebês que eu comecei a atender como fazer em casa, né? Como fazer esses estímulos na rotina dele. E aí o que foi que eu percebi foi que assim, um bebê que geralmente eu atendia 2 vezes por semana começou a espaçar mais as terapias, as sessões de uma para outra. Geralmente ele começou fazendo 1 vez por semana, depois foi passando de 15 em 15, 1 vez ao mês. E esses bebês tiveram êxito do desenvolvimento. E aí eu achei que isso poderia se escalar, comecei a usar essa metodologia com bebês de consultoria online e comecei a ver que também tinham respostas, né? Então eu fui vendo que era possível, que eu poderia fazer essa consultoria com essas ferramentas de uma forma que eu democratizasse mais essas ferramentas para as mães, para os pais dos bebês prematuros, e tinham uma resposta boa. Só que o que mais me afligia é que quando o bebê é prematuro, existe um risco muito grande desse bebê ter uma lesão neurológica, e essa lesão neurológica não só um atraso, mas a dificuldade do bebê não ter os marcos de desenvolvimento e não conseguir andar por sequela motora mesmo, de acordo com a patologia neurológica, né? Então eu precisaria ter essa ferramenta para poder, além de dar orientações aos pais de como estimular, dar também uma certeza logo no início do tratamento para saber se eles poderiam fazer esse acompanhamento mês a mês online, sem nenhum risco de, quando fosse na hora de andar, a criança não teria essa possibilidade por uma sequela motora, de acordo por uma possível lesão neurológica. E aí eu fui pesquisando e fui aprofundando meus estudos e comecei a ver que existem sim formas de a gente avaliar o bebê. Logo desde o momento que ele nasce, através do movimento dele, você consegue ter sinais que podem sugerir uma lesão neurológica. E aí você consegue realmente, de fato, intervir o mais rápido possível, ou dando ferramentas mais específicas e atendendo de uma forma especializada, para poder tirar esse grupo de bebês que poderiam ter uma sequela motora mais grave e não ficar tendo um acompanhamento que não fosse o adequado para ele. Então isso me deixou mais tranquila, e hoje no método, a primeira etapa que a gente faz é o mapeamento da integridade cerebral desse bebê através de um mapeamento, através da análise do movimento do bebê, para que a gente consiga descartar essa possibilidade de uma sequela motora por uma lesão neurológica, que é muito comum no bebê prematuro. E isso realmente vai ter uma resposta a uma sequela motora lá na frente. Então, quanto antes tiver esse sinal, esse diagnóstico mais precoce, mais rápido a gente consegue ter uma intervenção mais especializada e direcionada para esse bebê, certo? Então, esse método ele foi baseado nos 3 pilares do desenvolvimento do bebê. O primeiro pilar é, para que o bebê consiga se movimentar de uma forma harmônica, ele precisa que o sistema neurológico dele esteja íntegro. Íntegro significa sem nenhuma lesão neurológica, sem nenhuma síndrome genética, para que ele consiga fazer um movimento de forma harmônica e os movimentos dele sejam fluidos, sejam harmônicos, certo? Outro pilar em relação ao desenvolvimento do bebê é que o desenvolvimento dele acontece de cima para baixo, ou seja, todos os movimentos que o bebê vai começando a adquirir, a ter esse controle, começa primeiro no pescoço. Ou seja, o primeiro controle que ele precisa ter é o controle do pescoço, que acontece lá por volta do 3º mês de idade gestacional corrigida. Ele primeiro controla o pescoço, depois vai controlando os braços, depois o tronco, depois quadril e vai descendo. Ou seja, o nível de maturidade do bebê vai fazer com que ele consiga realizar determinados movimentos. Então, um bebê que está com 4 meses, ele está com o começo
ele começou a ter o controle dos braços agora. Então é um bebê que não vai conseguir sentar porque ele ainda não tem o controle do tronco. E esse controle ele vai ganhando à medida que ele vai se amadurecendo neurologicamente, certo? Então o movimento vai depender dessa idade biológica que o bebê tem. A gente tem que respeitar esse desenvolvimento que acontece com todos os bebês, certo? Além da idade biológica, outro pilar que faz o bebê ter um movimento mais adequado é o meio que ele está inserido. Ou seja, se é um meio que estimula ele, que consegue colocar ele nas posturas que ele precisa em determinado momento, principalmente o bebê prematuro, que o bebê prematuro ele tem uma hipotonia muscular, ou seja, o bebê ele não teve tempo de amadurecer essa estrutura, principalmente pescoço e braços. O bebê a termo, que nasce a partir de 37 semanas de idade gestacional, ele nasce todo fletido. Essa flexão é devido à maturidade neurológica e motora que esse bebê adquiriu durante a fase intrauterina, que o bebê prematuro não teve tempo de amadurecer. Então, o bebê que nasce com os braços mais esticados, com o pescoço mais molinho, a gente chama isso de uma hipotonia, que é uma flacidez muscular. E essa flacidez vai gerar uma dificuldade maior desse bebê conseguir realizar determinados movimentos. Então, além do estímulo, que é muito comum que a gente dê para esse bebê, para que ele se estimule, é preciso ter um entendimento de como manusear esse bebê, para que ele consiga atingir determinados movimentos que, se através do manuseio ele não conseguiria fazer, ou pior, poderia estar forçando uma articulação que ainda está imatura e que, se você colocar ele em posturas que vá exigir demais dessa articulação, pode ter uma lesão ou machucar estruturas que o bebê não está acostumado a fazer naquele momento, certo? Então, o bebê prematura é considerado de risco, além dessa imaturidade, né, essa flacidez muscular, é um bebê que ele tem uma fragilidade capilar muito grande cerebral, então o risco de hemorragia, o risco de uma falta de oxigenação, faz todos essas vieses que acontecem com o bebê prematuro, traz uma possível sequela motora, ou por uma lesão neurológica, ou por uma imaturidade do sistema neurológico. É super importante a gente conseguir diferenciar o atraso motor do bebê prematura devido à imaturidade ou à sequela motora. Porque devido à imaturidade, esse bebê vai começar a se desenvolver, ele vai ganhando esses marcos do desenvolvimento, se for bem estimulado, no tempo adequado, de forma correta. Agora, já um bebê que tem um atraso por uma sequela motora, é um bebê que teve uma lesão neurológica, já aí ele vai ter uma dificuldade de determinados marcos do desenvolvimento, porque existe uma sequela neurológica motora, que é preciso intervenção mais especializada, mas para isso a gente precisa diferenciar e existem escalas validadas, existem formas de avaliar esse bebê através do movimento, certo? Então, o método 3Ps foi moldado em cima desses pilares do desenvolvimento, ou seja, a primeira parte do método, a gente vai fazer um mapeamento da integridade cerebral para saber se esse bebê tem um atraso devido à imaturidade ou a uma lesão neurológica. A gente vai fazer um mapeamento através do movimento desse bebê para saber se ele tem ou não esse sinal sugestivo de lesão neurológica, porque já é uma forma de excluir ele do método, porque caso ele tenha realmente um sinal sugestivo de lesão neurológica, esse bebê precisa estar em tratamento, e desse tratamento tem que ser especializado, individualizado e tem que ser presencial. Esse bebê precisa de uma intervenção mais específica. Outro P do método é fazer um mapeamento da idade biológica desse bebê. E quando eu falo idade biológica, não é só a idade gestacional corrigida, que a gente sabe que todo bebê prematuro, para a gente acompanhar o desenvolvimento, a gente precisa saber a idade gestacional que ele nasceu e fazer a correção. Como é feita essa correção? Geralmente um bebê que nasce com 32 semanas, ele nasceu 8 semanas antes do tempo adequado. Então ele tem 8 semanas de crédito. Se hoje ele tem 4 meses, que seriam 16 semanas, a gente vai bater essas 16 semanas por 8 e vão ficar 8, que em média geralmente dá 2 meses. Esse bebê de 4 meses de nascido, ele só tem 2 meses de idade gestacional corrigida. Só que mesmo com essa correção da idade gestacional, a gente tem que saber se essa idade corrigida está coerente com a idade de controle de motor que ele tem naquele momento. Então, com 2 meses, o bebê está começando a ativar a musculatura do pescoço e está começando a ter um controle. Se esse bebê não consegue nem levantar o pescoço e não tem essa ativação, então a gente não vai considerar esse bebê com 2 meses de idade gestacional corrigida. A gente vai considerar ele como se ainda estivesse com marco zero, que seria ainda um bebê que começou a nascer. Por que isso? Porque a gente vai, na verdade, ser coerente com o real controle motor que ele tem, para que a gente consiga traçar um plano mais adequado, para que a gente consiga definir metas específicas, para que ele consiga chegar em etapas de forma rápida, com foco mais especializado e conseguir ter resultados, para que ele consiga se desenvolver, passar por todos os marcos até conseguir andar, certo? E outro pilar do método é a reprogramação motora precoce. O que significa isso? É a fase de real, que a gente vai começar realmente a botar a mão na massa.
Porque o primeiro passo foi fazer um mapeamento da integridade cerebral para saber se esse bebê tem ou não um atraso devido à imaturidade ou à lesão neurológica. O segundo, a gente viu qual é realmente o nível de controle motor que ele tem hoje, para saber, para a gente conseguir traçar um plano mais específico para ele. E a reprogramação motora precoce vai ser, a partir dessa análise inicial, a gente vai saber o que fazer e como fazer a partir de agora. Então, se esse bebê foi considerado que ele está ainda com 4 meses de idade gestacional corrigida, já tem o controle dos braços, o próximo passo é começar a ter o controle do tronco, para que ele consiga sentar com 6 meses. Então, a gente vai traçar um plano. O que fazer, a forma de fazer, quando fazer, qual é o meio que a gente vai, qual é o ambiente que a gente vai propiciar para ele, qual a atividade dirigida que a gente vai proporcionar e qual é o manuseio que a gente vai fazer para que esse bebê consiga executar o movimento, porque a gente está aqui se tratando de um bebê prematuro. É um bebê que tem uma hipotonia, que tem uma musculatura mais flácida, mais fraca, que a gente precisa direcionar através do manuseio, primeiro para que a gente consiga ter resultados melhores, segundo para que a gente não faça um movimento que vá agredir ou lesar o bebê ou machucar. Então tem que ser algo direcionado realmente para o caso da prematuridade, para que a gente consiga realmente ter um ganho e ser realmente particular em relação ao bebê prematuro, certo? E depois que a gente faz todo esse método, a gente vai, na verdade, e por que esses bebês estão tendo resultados melhores do que os outros? Qual é o diferencial desse método? Primeiramente, é porque quando a gente faz mapeamento da integridade cerebral desde o início desse bebê, a gente consegue diferenciar realmente se esse bebê tem alguma sequela motora por uma lesão neurológica ou em relação à imaturidade. Então, a gente vai descartar a possibilidade desse bebê estar acompanhando e ter uma sequela, porque ele precisa fazer um atendimento de intervenção especializado, neurofuncional, com um profissional capacitado para que ele acompanhe todas essas gravidades, que é comum ao bebê com sequela motora. Além disso, esse bebê vai ter um acompanhamento desde o início que ele tem alta da maternidade até conseguir dar os primeiros passos. Então, assim, é preciso esse acompanhamento durante esse primeiro ano do bebê, porque enquanto ele está se desenvolvendo, é a época ouro que a gente chama do bebê. Se a gente vê qualquer sinal de alerta, de atraso, a gente já consegue intervir e aí já consegue corrigir durante aquele processo. Porque nesse processo, a criança está mudando a arquitetura cerebral, não só cerebral, mas muscular, óssea, do corpo todo. Então, se você consegue identificar qualquer atraso, qualquer dificuldade, você consegue intervir ainda no processo e consegue modelar esse sistema neurológico, esse sistema muscular, para que a criança consiga passar por todos os marcos e conseguir andar. Além disso, é muito comum que os bebês que fazem acompanhamento de forma esporádica, às vezes os pais não têm ferramentas do que fazer em casa, do que avaliar, se a gente para que esse estímulo seja intenso durante todas as 24 horas do dia que está com esse bebê. Porque se você estimula esse bebê todo o tempo, durante toda a rotina, você vai ter uma resposta mais rápida desse bebê, você vai ter ganhos mais rápidos e ganhos que vão ser levados para a vida, e vai ser mais fácil você conseguir ter essas etapas de uma forma mais fluida. E aí o bebê vai ter um desenvolvimento melhor, certo? Então, se você tem interesse em participar desse acompanhamento, é um acompanhamento online que dura 12 meses. Então, são 12 aulas presenciais ao vivo que a gente vai acompanhar mês a mês, todo o acompanhamento, todo o desenvolvimento do seu bebê. A gente vai tirar dúvidas, vai ter uma comunidade de mães para que a gente consiga dividir essas dúvidas. E todo esse acompanhamento vai ser de uma forma tranquila, você vai conseguir identificar, você vai ter formas ilustrativas de como avaliar seu bebê, o que fazer, vai ter rotinas ponto a ponto e vai fazer um plano direcionado para o seu bebê, com as particularidades que ele tem, que é muito diferente do que a gente vê hoje de estímulos na internet, em aplicativos que estão atrelados ao desenvolvimento do bebê a termo, ou seja, aquele bebê que nasceu no tempo adequado, que não tem as mesmas dificuldades que um bebê prematuro tem na hora de estimular, na hora de manusear, precisa de uma atenção e de uma metodologia específica para isso, certo? Se você tem interesse, clica aqui embaixo que a gente vai se ver e a gente vai ter um acompanhamento mais de perto para que seu bebê consiga passar por todos os marcos, para que ele consiga andar e você fique mais tranquila do que fazer, a hora de fazer, e consiga fluir de uma forma tranquila. Um abraço.